Sócio, do latim socius, companheiro. Originalmente seguidor, relacionado com o verbo sequir, seguir, ir junto, acompanhar. Estamos aqui com 3 sócios ou parceiros. Vou começar com a primeira pergunta. Qual a diferença e se existe diferença entre sócio e parceiro? Quem gostaria? Sócio e parceiro. Era pra Limbo estar aqui, né? Um abraço, Limbo. Limbo que gosta de usar o nome parceiro. Que não deixa de ser sócio, né? Não deixa de ser sócio. Eu acho que é um... Ou seja, é a mesma coisa. São sinônimos que dentro de qualquer sociedade tem que existir. Principalmente a questão da parceria, da lealdade. Eu acredito que não vejo diferença. Eu acho que não existe sociedade sem parceria, né? E a parceria é exatamente o que faz esse fortalecimento entre as pessoas. Alguns pilares que são necessários e indispensáveis numa sociedade. Primeiro, a confiança. A sociedade é como um casamento. Se você não tem confiança na pessoa que está do seu lado, nem adianta. Eu estava conversando com a semana passada, a gente estava tratando sobre uma das empresas que a gente tem sociedade com outras pessoas, e foi exatamente esse tema que foi levantado em relação à confiança. E eu falei, para você ter confiança, você tem que dar confiança. E se eu não tenho confiança de permanecer, ou se eu não tenho confiança em alguém, eu nem entro na sociedade com essa pessoa. Então, para eu entrar na sociedade com a pessoa, é claro, a gente tem o período da maturação, o período do conhecimento. Nem sempre a gente vai fazer sociedade com quem a gente conhece 100% e, via de regra, no caminho a gente vai conhecendo comportamentos, defeitos e qualidades. Mas eu acho que um dos principais pilares na sociedade é a questão da confiança. Se você não tiver confiança em quem está do seu lado, é a mesma coisa de você ir para a guerra olhando para frente com medo de tomar tiro de trás. Então, exato. É melhor nem ir, entendeu? Pra gente contextualizar, como é que vocês se conheceram e como é que começou a sociedade de vocês depois de anos se conhecendo? Contar essa história? Rapaz, Tem muitas águas debaixo dessa ponte. Não chega a dar risada, porque a gente vai na nostalgia. e isso é difícil a gente encontrar o início. Acho que tem um tempo que estava conversando e a gente colocou no WhatsApp uma mensagem na minha conversa com o Danilo. E a gente pegou lá o início, o projeto que a gente estava desenhando em questão de sociedade, Danilo já conversando com o Gessé. Mas assim, eu conheço o Danilo há quase 13 anos, quando a gente começou a trabalhar em outro. Gessé também, que dava sempre o suporte para a gente nessa agência. Então, somos sócios, mas além de ser sócios, somos amigos. Né? Isso eu acredito que é o primordial. Esse elo que a gente tem, esse elo que liga a gente, independente de qualquer coisa, a gente está unido. E hoje vocês estão sócios em quantas empresas, né? E quanto tempo que vocês são sócios? Temos 2 anos empreendendo, né? Quando deixamos de trabalhar para alguém e resolvemos trabalhar no nosso próprio negócio. Vai fazer 2 anos? Já fez 2 anos? Vai fazer 2 anos, na verdade. Faz 2 anos agora em maio. Eu abri para maio, né? Foi a virada. E a minha história por exemplo, a minha história com o Gessé. Minha história com o Gessé começou de criança. A gente fazia parte da mesma igreja e meu primeiro contato com o Gessé foi brigando com ele. Primeiro contato, disse que o amor à primeira vista, o nosso amor à primeira briga. E dali então a gente começou a crescer junto, éramos da mesma igreja, geralmente nossos pais trabalhavam juntos, então a gente também ia ajudar nossos pais, acabávamos tendo contato também no trabalho. Final de semana Gessé ia lá para minha casa, eu ia para casa dele, e aí Gessé entrou no mercado de trabalho e, como todo amigo faz, velho, consegui um trabalho para mim também lá. E aí Gessé foi lá e me indicou para a empresa que ele trabalhava. E aí eu ingressei nessa empresa que Luan também já trabalhava. E aí eu encontrei Luan no aeroporto. A gente começou a trabalhar junto no aeroporto. Levou uns 2 anos trabalhando no aeroporto. Depois cada um foi para um canto. Gessé foi para a empresa. Luan permaneceu lá onde a gente começou. Eu fui para uma outra empresa. Passei por algumas empresas. E depois de uns 2, 3 anos, a gente se encontrou novamente.
Luan foi trabalhar no local onde eu trabalhava, a gente chamou ele para trabalhar conosco lá, ele foi. Gessé trabalhava numa empresa que era fornecedor da empresa que eu e o Luan trabalhava, e a gente passou quase 10 anos tendo contato, porém um de um lado como fornecedor, eu e o Luan como colegas de trabalho. Até certo dia que eu recebi um convite para montar um negócio, que foi a Serena. E a partir daquele momento eu falei assim, velho, é a oportunidade que a gente tem de romper essa segurança que todo mundo cria e criar nosso próprio negócio. E eu ficava no juízo de Gessé, vamos montar um negócio, Gessé, vamos montar um negócio. E aí entra a mensagem que o Luan falou, que a gente ainda na empresa que eu trabalhava junto com ele, eu falei assim, Lu, eu vou na frente e vou me arriscar, velho, não tenho nada a perder. E se der certo, eu vou te chamar também. E aí, depois de quase 2 anos, ele estava me postando a mensagem agora e a gente estava até se emocionando com o que a gente escreveu, projetou e hoje a gente vê se concretizando. E acabou que, por ordem do poderoso, não falo que é a obra do destino, Deus juntou a cada um de nós para que pudéssemos estar hoje juntos empreendendo, e aqui a gente um complementa o outro, tem uma relação de não só de sócios, mas de amizade, de confiança, de irmandade, e é isso que faz com que a nossa sociedade hoje cresça e se fortaleça cada vez mais, né? E fidelidade, né? Fidelidade, com certeza. Você perguntou quantas empresas a gente hoje está à frente? A gente está à frente da Portal de Destinos, que é a nossa agência de viagens. Temos a Galego Guinchos, que é uma empresa de assistência 24 horas. Nós temos a Captar Web, que é a produtora que nos ajuda a montar todas essas estruturas de marketing. Um abraço para Captar. Captar Web, que sempre está nos apoiando, as meninas do marketing. Temos a... Me ajudem aí, vai. E aí? Algumas que a gente não pode... Pode falar. Spatium, pô, vale 10. Pelo amor de Deus. Que é o elo que nos une. E agora sim, como toda sociedade, como todo casamento, existem momentos bons, existem momentos ruins, existem pontos positivos e negativos. Vocês poderiam elencar os pontos positivos, os momentos bons, mas também os momentos de dificuldade que vocês tiveram nesse processo de 2 anos de sociedade? Falei, Gessé, você. É assim, ó. Dificuldade todo mundo vai ter. Eu tava até falando assim, acho que foi ontem, né? Eu falei, o sol e a chuva cai pra todo mundo. Então, um dia vai chover, um dia vai fazer sol, um dia vai chover. E aí, como é que você tá preparado para enfrentar o sol ou a chuva? Né? E aí, a gente tira alguns pontos, né? O Danilo tava falando aqui e eu tava lembrando de um sentimento, que é a admiração. Eu acho que a admiração, ela é aquelas coisas assim que faz você se anestesiar de algumas coisas, entendeu? Então eu posso não concordar todo o tempo, eu posso às vezes ter algum tipo de entrave, mas eu tenho uma admiração tão grande que, e até um princípio bíblico fala isso, né, de você considerar seu irmão sempre superior a você. Velho, se você aplicar esse princípio em relacionamento, cara, eu acho que não tem como dar errado. Eu já ouvi isso, que o segredo do casamento é você admirar o outro, porque isso faz com que... Sem admiração, não tem. Sem admiração, o relacionamento ele fica amargo, sabe? Sem admiração, quando a admiração perde a admiração, né? Ou não se cria esse hábito de admirar. Né? O que seria admirar em termos práticos? O Debo não está aqui para dar o termo técnico, depois diz assim, já dizia o bom livro que admiração significa isso, né? Mas, falando na prática, a admiração é você reconhecer o potencial que outra pessoa tem. Vai botar no Google aí. Lógico. Claro, tem que ter. Então, assim, justamente agora com esse tal do robô, né? Chat GPT, agora ficou fácil. Então, assim, tem que ter admiração, né, no negócio. Se o negócio, se a relação ela não tem admiração, você acaba perdendo o prazer de estar junto. Né? Você perde o prazer de passar pelas situações. Então, eu vou elencar aqui, eu sei que eu tenho um outro tripé que eu vou falar lá na frente, que eu acho que é o que dá certo na sociedade, mas eu acho que a admiração, em termos de relações humanas, ela é algo que a gente tem que prezar por isso. E aí, como é que você preza por isso? É você identificar para onde você vai olhar. Qual é o seu foco? Porque, entenda, todo mundo é perfeito? Não. Com certeza não. Então, se eu chego aqui, todo dia eu estou mostrando os seus defeitos, eu estou cultivando a arte de colocar para baixo, de ver o negativo. Mas, e aí eu acho que aí a gente vai aprofundar aqui, minha mente foi longe agora, mas assim, se você for sair daquela paixonite, né, a diferença de paixão e de amor. A paixão é quando você fica cego.
Não importa os defeitos. A origem da palavra paixão tem relação com doença pra vocês, né? Ó, pra você ver, eu nem sabia disso. Então, assim, a paixão, quando você fala assim, pô, o cara tá apaixonado, tá cego, o cara não trabalha, o cara fica Dor doente. de barriga e... Barriga, frio na mão, frio na Sintoma de doença. Não mede consequência. Todo mundo fica corajoso quando tá apaixonado. Entra em qualquer rua escura, não tem medo de ladrão. Quem nunca fez uma besteira apaixonado, velho? Exatamente. E aí, assim, e você tem o amor. O amor ele é mais racional do que a gente imagina. A gente acha que o amor, a gente confunde amor com paixão, mas o amor é muito racional. O amor, ele é objetivo, ele é direcionável. Eu decido se eu vou amar. Né? Que é o grande ponto que as pessoas às vezes não entendem. As pessoas querem sentir amor. Amor você dá. E você dá como nas atitudes. Então, voltando para tudo isso, se você não decide fazer isso, peraí, tem esse ponto negativo aqui, mas olha quanta coisa boa tem aqui nessa relação. Olha quantos positivos tem. Então, a gente tem que equilibrar. Eu falo assim, não, poxa. Aí você tá numa relação também, que se tem mais ponto negativo do que ponto positivo, você também tem que ponderar e falar, poxa, isso vai me fazer saudável. Né? Eu já tô até abrindo aqui uma reflexão que a gente pode fazer de relacionamento e principalmente de sociedade. Admirar. Admirar até ver aqui que tem relacionado com arte já. Admirar. Tem o mesmo sentido de contemplar, de você olhar com grande interesse, de você ter respeito ou consideração. Rapaz, Ferramentas que são fundamentais em qualquer sociedade, desde empresa, na sua vida, porque realmente se você tem esse olhar especial, como você falou, isso também demanda maturidade em qualquer relação, porque normalmente a gente, como você falou, quando a gente tem um problema, a gente tende a olhar aquele problema com uma gravidade enorme, mas se você tiver essa admiração, tiver esse respeito pelo outro, você vai falar, mas peraí, tá acontecendo isso, mas aquela pessoa é assim, assim, assim. E aí também entra um outro ponto de você conhecer o outro. Porque isso lhe dá uma segurança. Que eu acho que é o que rola na sociedade de vocês, pô. Lógico que vocês têm atrito, não tem? Com certeza. Tem discordâncias. O pessoal lá no escritório falava assim, não, ainda quero participar de uma reunião de vocês. Eu falei, nem Não quero. Às Sai vezes- de baixo. Às vezes tremem. E o importante disso é que às vezes a gente tem atrito e atritos fortes, mas depois acaba. É aquele momento, entendeu? E a gente bate, mas depois a gente tá dando risada, um olhando pra cara do outro. E o oposto e vira disso. essa piada, né? Exatamente. Irmão, né, velho? A gente briga com o irmão da gente. Imagina, na própria adolescência, quantas vezes a gente já brigou com os próprios amigos e depois no outro dia tá se falando? Exatamente. Não existe ego, não existe treta, não existe mágoa, não existe nada. Então, é confiança, velho. Você vai fazer. Tem exemplos práticos que fala assim, não vai fazer não. Mas por que não? Por que não? Isso aqui. Aí a gente fica zangado, vai falar, velho, Danilo falou que não é pra fazer, então vamos acatar. Entendeu? Então são coisas perceptíveis que a gente às vezes abaixa, já que ele tá falando, ou o Gessé também tá falando, e a gente acata para não entrar em um atrito maior. E eu tô cedendo meu espaço para evitar justamente qualquer atrito. Então, é dar para receber. Pode falar. É a questão de um completar o outro, eu acho que é muito importante para que essa relação tenha funcionado até Era isso hoje que eu e ia continue perguntar, velho. funcionando. Porque assim, as pessoas pensam que você escolher uma sociedade não é fácil escolher uma sociedade. Assim como escolher um parceiro para a vida no casamento, Sim. não é fácil. Você precisa Viola. conhecer e você, quando você estiver morando junto com a pessoa, você vai entender que você não conhecia totalmente. E aí entra a parte do amor, a escolha, de eu entender que eu preciso CD. me adaptar, ceder, me melhorar e não querer melhorar o outro. A pessoa tem que se enxergar e falar assim, poxa, eu preciso melhorar nisso aqui para me relacionar bem com o outro. E entender que a sociedade não é procurar alguém que seja igual a você. Porque se você procurar alguém... Fausto, se eu tivesse um sócio igual a mim, eu ia estar aparecendo na televisão como um criminoso, porque eu ia matar alguém ou a pessoa ia me matar, porque eu sou 880. 880, literalmente. Quem me conhece, eu sempre falo isso, quem me conhece me ama pelo que eu sou. Quem me odeia pelos mesmos motivos. Porque quem me conhece sabe exatamente como eu sou. Eu posso ser estourado, eu posso ser explosivo, às vezes dou tapa na mesa... Mas eu procuro ter uma linha racional de depois parar e refletir. Será que aquele comportamento que eu fiz explosivo e eu me arrependo na maioria das vezes? Hoje eu tento ponderar para não passar e depois ter que me arrepender e voltar e falar assim, poxa, não deveria ter feito isso.
Ainda não consegui 100% não, mas assim, eu sou diferente de Gessé, Gessé é diferente de Luan, Luan é diferente de nós dois. E aquilo que não tem em mim tem Gessé, o que não tem Gessé tem Luan, e assim a gente se completa. Gessé é um cara muito centrado, muito... E ele fala assim... É o ponto de equilíbrio. Eu não sou isso, e eu sei que ele não é. Mas ele aprendeu a se colocar nessa Porque foi posição. necessário para a sociedade, né? Porrada, Porque todo no dia. dia que ele sai do controle, irmão, o estourado que tem que se controlar. Porque eu já vi Gessé perder o controle e o negócio é feio. Aí eu fico manso. Porque imagine, e eu não tô falando na briga entre nós dois, não. Às vezes situações que a gente tem que resolver que Gessé se exalta e quando ele chega nesse ponto eu entendo. O cara que é centrado, o cara que é tranquilo, já está nesse ponto é porque o negócio já está fora de controle realmente. E aí alguém do outro lado tem que fazer o contrapeso. Porque se ele estoura e eu estouro, vai pegar fogo, só vai ficar sobrando Luan para tentar controlar dois bem rapidinho. Apagar Eu vou ter que jogar álcool. Ó, Dani, você falou até uma coisa interessante, assim, que assim, é um grande desafio. Às vezes a gente fica falando assim, poxa, eu preciso mudar tal pessoa, eu preciso, né, fazer com que você mude. Velho, a pior tragédia é você querer mudar a pessoa. Porque parece que quando você quer mudar a pessoa, parece que mais a pessoa destoa daquilo. Então, eu tô falando isso aqui, a gente tá falando de sociedade, né? Mas acho que toda relação, se você falar assim, eu vou entrar para mudar fulano, não dá certo. Aí a gente vê pro segredo, né, de vendas. Qual o maior trunfo de quem vende? É a pessoa vender sem vender. Já viu o pessoal falando isso de vendas? Venda, sim. fala que tá vendendo. Venda sem a pessoa perceber que está vendendo. Então, como é que você faz isso, né? É você ter atitudes que a pessoa reflita. Entendeu? Você ter atitudes que a pessoa reflita. Então, o que acontece? Às vezes, eu tô até passando aqui minhas dicas, daqui a pouco eu digo, por isso que ele fez isso, miserável. Mas entenda, se você chega a pessoa e fala assim, velho, faça isso, pega essa caneca e joga pra cá. Aí a pessoa fala, não vou fazer. Quem é você? É o quê? Eu sou sócio, eu não sou empregado. Só que quando você chega lá e você tem um determinado tipo de situação, né, que você entende como são as pessoas e você deixa a pessoa agir por si só, ou lá na frente você mostra, até depois de um momento de guerra, aquele momento da guerra nada se resolve, mas você depois chega e fala assim, pô, velho, tá vendo aqui, ó, se tivesse me ouvido, eu acho que a gente poderia ir pra esse caminho aqui. Não exigi nada dele, eu não pedi nada, mas minha fala foi uma fala de reflexão, entendeu? Então observe como a gente pode conduzir, né? E até hoje eu acredito assim, ó, que nós somos responsáveis. Eu não acho que nada tá fadado a começar e terminar errado. Se um dia chegar a terminar um tipo de relacionamento de sociedade, é porque algum lado, ambos os lados falharam. Porque não tem como um lado só trabalhar. Por exemplo, eu tô aqui todo dia carregando água no cesto para você. Mas você, num dia nenhum, quer carregar água no cesto para mim. Então, um relacionamento é uma troca. Se eu dou e não tem uma receptividade do lado de lá, um dia, pode ser o mais santo que for, nessa terra, um dia, essa pessoa dona de casa vai falar assim, já fiz e eu não quero mais. Então, não tem esse negócio de que depende de um, depende dos dois, ou dos três, na casa, que fazer isso acontecer. Então, eu achei muito interessante você falar isso aí de você ir se adaptando, você vai conhecendo, e aí você começa a entender que são as pessoas e você começa a falar assim, não, pô, eu entendo que é assim, né? E isso vem também junto com a confiança, porque você fala assim, não, pô, eu sei que ele não tá fazendo isso por mal, sabe? Só que você só sabe que a pessoa tá fazendo por mal com o quê? Com fatos e comprovações. Fatos e comprovações. Eu posso falar aqui que eu não tô com má intenção, mas minhas atitudes são más. Exato. Não adianta nada de falar que eu tô de boa intenção. Entendeu? Então, assim, é mais do que... A gente tá falando aqui hoje um bocado de coisa sobre ser sociedade, mas a sociedade só funciona na prática. A gente tá falando teoria aqui, né? Mas na prática é que você vai fazer ela valer e dar certo. Então, às vezes as pessoas ficam muito no campo. Porque o homem já dizia que eu devia ser sozinho, né? Porque já teve 10 sociedades e não deu certo. Foi aquela experiência daquela pessoa, baseada nos filtros mentais daquela pessoa, baseada no histórico de vida daquelas pessoas, da experiência dela. Mas não significa que porque ela deu errado, que todo mundo aqui vai dar errado. Se a gente tiver, todos, a gente montar um negócio aqui, nós 4 agora, e a gente fala assim, vai dar certo, e os 4 tiverem na mesma frequência e falar, vai dar certo, irmão, não tem ninguém que vai dizer que vai dar errado.
Falando nessa questão prática, duas curiosidades aí para vocês darem de exemplo. Eu acredito muito, a gente até estava conversando que é na adversidade que a gente cresce, na dificuldade. Se tem algum ponto nesses 2 anos assim de grande dificuldade em que vocês conseguiram virar esse jogo. E a segunda é, lógico que vocês têm embates, como vocês tiveram. Se vocês poderiam dar algum exemplo de alguma situação que um peitou, tipo assim, um peitou Se é uma coisa bem resolvida, porque se for uma coisa mal resolvida, vai começar um... Vamos combinar. Uma que deu certo e uma que deu errado, pô. Assim, o interessante, o que você falou aí agora, mal resolvido. Não existe Não nada tem. entre a gente mal O pior que resolvido. é, E é uma coisa exatamente, não interessante, tem, Fausto. Exatamente. Somos sinceros um com o outro. Quando existe um embate, vai ouvir. Vai ouvir mesmo. Vai ouvir muita coisa. Mas vai ouvir aquela coisa de momentâneo. Vamos começar um debate aqui. É uma coisa interessante, ele vai ouvir muita coisa, eu vou ouvir, o Dan ouve. Mas assim, é aquela coisa ali da hora. Daquele momento, não são coisas retroativas. Porque não existe nada pior na questão Que segurar, né, sociedade, relacionamento. Sociedade como um todo, até. Sim. Sociedade em geral. Exatamente. Você tem um problema comigo e você só vai me falar quando a gente tiver algum problema em embate. Isso é chato, velho. chato. Discussão e a pessoa tá guardando aquilo. Mas aquilo, outro. Naquele dia você fez isso e naquele dia... Bom, gente, meio esquisito. Não, Pelo amor de Deus. engraçado que eu fiz isso esses dias, né? A gente? Eu fiz com o Danilo. A gente tem uma Reproduz aí. Foi que deu. Não, eu vou falar. Eu vou falar porque isso daqui serve de experiência. Porque a gente aprende como... Agora eu vou falar na ordem certa, né? É. A gente aprende com conselhos. Que é o que a gente está proporcionando para quem está assistindo agora. A gente aprende com os erros dos outros. E a terceira forma de aprender é com os nossos próprios erros. Esse é o caminho menos danoso. Você aprendendo com conselho, você nem passa por aquilo. Você olhando as outras pessoas errando e mudando a rota, você também não sofre. E o último é o mais danoso, que é que você erra. Mas e será que aprende. não é o que você aprende mais? É o que as pessoas mais utilizam. Por isso que eu sempre falo investido. Eu digo que você aprende com seus próprios erros, depois vendo os erros dos outros, e por último você quer ouvir conselho, que é já, tipo, na última instância, tipo assim, poxa, Já tá lá. já quebrei a cara, Você- você me ajude, me dê um Somente conselho. disso antes. Então, o caminho mais fácil é você ouvir conselhos. Por isso que a gente está aqui agora e eu vou contar essa experiência, porque serve de conselho e serve de experiência. O pior inimigo de uma sociedade é a vaidade. A vaidade, ela acaba com qualquer sociedade. Porque a partir do momento que eu deixo a vaidade, o ego, a arrogância descer pro coração e eu me sinto superior a ele, ou ele se sente superior a ele, ou ele se sente superior a nós dois, em algum momento essa vaidade vai aparecer e vai criar um desconforto na sociedade. Eu vou ser categórico aqui. Todos nós temos vaidade dentro dos Lógico. corações. Lógico. Não existe E o maior segredo é você saber lidar com ela e matar ela quando ela quiser te destruir. E aí o que foi que aconteceu? E depois eu reconheci que eu iniciei o erro. Eu gerei um problema desnecessário. Eu estava recém-operado. São Paulo. Tava de fora, não. Ele tava recém-operado. Estava de fora, recém-operado. a gente organizando o evento. Fora do processo. Ah, foi. Extremamente controlador da forma que eu sou e extremamente... eu não vou dizer que eu sou centralizador, porque eu não sou. Os colaboradores estão ali para dizer que eu não sou centralizador. Às vezes eu sou até um pouco solto demais. Mas assim, eu gosto de participar de tudo. Estava tendo um evento sendo organizado pelo comercial da empresa, que o responsável é Gessé, e pela equipe operacional, que o responsável é Luan. Tá aqui o diretor comercial, diretor operacional. E eu estava de fora, eu estava de licença, operado em cima de uma cama, cheio de dor. E aí eles colocaram no grupo, nosso grupo, informando que iriam fazer uma contratação besta, Fausto. Eles queriam contratar um fotógrafo profissional para o evento da empresa. De casa, achei um absurdo. Eu falei, pra que um fotógrafo profissional? É tão importante. Vai gastar dinheiro com um fotógrafo profissional? Aí eu ainda botei assim no grupo, um fotógrafo profissional vai ajudar a vender mais? Vai. Eu entendo porque era efeito da anestesia. Um arraque, pessoal. Eu estava revoltado com outras situações da empresa. Estava questionando até num grupo, em um outro debate, um outro assunto que estava rolando. Eu falei assim, quantas fotos já foram utilizadas até hoje para que a gente pudesse promover algum evento da empresa? E aí batendo na equipe de marketing, vem cá, cadê?
que nenhuma foto até hoje foi utilizada, e na minha cabeça eu estava extremamente com razão. Poderia até ter uma base para pautar aquilo que eu estava falando, porém, eu não me atentei para o mais importante, eu estava fora do processo. E numa sociedade você tem que ter uma confiança de que se você está fora e você tem sócios que estão no processo e eles acham e dizem que é necessário, você tem que confiar que é necessário. Porque eu não fui recíproco. Porque todas as vezes que eu tomei uma decisão e às vezes eles eram até contrários, mas falava, se você está dizendo que é necessário, eu vou confiar em você. E nesse momento eu não confiei no que eles disseram. E aí, por estar, de certa forma, à frente do negócio de determinadas tomadas de decisão, eu fetei. E eles até aceitaram, mas não digeriu. Não Entre contrataram? parênteses. Aí. Eu peitei Foi. em partes. Eu falei, vai acontecer. Vai acontecer. Dinheiro, graças a Deus, não é soberbo. Pô, dinheiro não falta, não é soberbo. Naquele momento que tinha um budget específico pro evento. Nem que eu coloque do meu, mas vai acontecer. Aí eu conversando com o Gessé, eu falei, Gessé, vamos evitar, então, vamos esquecer o fotógrafo. A gente trabalha para que as meninas do marketing façam a questão da fotografia, nem que seja com celulares, com a qualidade boa, mas como o Danilo está operado, vamos evitar entrar no embate. Vai que ele morre, eu fico com remorso. Entendeu? Aí depois passa a situação, ele retorna, aí ele olha pra minha cara e fala assim, por que não me confrontou? Oxi, você me confrontasse. E de fato eu acredito nisso. Mano, Se não, engraçado que eu confrontei ele lá. Eu confrontei, pô. O que eu falei, a gente falou, foi nós dois falando. não, mas eu acredito que ele queria que a gente realmente batesse boca, que falasse, não, Ele tava sem fazer nada no hospital. Era assim, ó, é mente vazia, oficina do Satanás. Foi, se era tão importante, você tinha que brigar até a morte. eu falei, mesmo. Você desistiu muito fácil. Na verdade, Fausto, esconde as câmeras. Eu tava ensinando uma lição pra ele. Não tem necessidade. Mentira, Não eu tem errei. necessidade pra isso. Beleza, você não quer, eu vou evitar entrar em conflito. É acessível, ficaram ótimas as qualidades. O evento foi 100%, por mais que a gente estivesse lá com frio na barriga, né? Deu tudo certo, Graças a Deus. Então foi o sucesso, passou. Mas assim, foi um conflito interno que a gente resolveu. Sim. Que eu não fui pro embate. Ele esperava o embate entre nós dois. E a gente acabou evitando. Mas por quê? Porque eu não sabia o momento que ele ia receber meu embate. Porque ele estava pós-operatório. Não sabia como é que ele ia... ele ia ler minha reação ao embate dele. Sim. Então eu falei, é melhor evitar do que botar mais linha no fogo. Aí o que foi que eu fiz, Daniel? Eu me lembrei que foi que eu fiz. Aí aconteceu uma outra situação. Aí vem a questão da situações mal resolvidas. Aconteceu uma outra situação depois, onde era necessário comprar umas lembranças de final de ano para os nossos clientes. Eu falei, vamos comprar essa lembrança para final de ano. E aí, Gessé, aí ele errou. Eu errei, cá na frente. Você errou? Errei. Ele errou depois. Eu queria que você dissesse que não, mas... Não, a gente é bem consciente. A gente é bem consciente em relação a isso, é bem consciente. A gente quer pau, mas a gente tem clareza das O único que coisas. não erra que sou eu. E o que foi que aconteceu? Ele vetou. Não concordo. Até aí, tudo bem. Aí eu fiz a mesma coisa que Luan, então eu pago do meu. Aí ele falou de novo, eu não concordo da mesma forma. Só que aí, até aí, a gente poderia discutir até a morte. Mas ele fez algo que não é aceitável dentro de uma sociedade. Ele pegou um problema que aparentemente estava resolvido e trouxe novamente. Aí eu foi a falei, questão- se você vetou meu fotógrafo, eu vou vetar a lembrancinha. Exatamente. E agora eu quero ver o que você vai me dizer. Duas situações. Mas aprende, né, velho? Duas situações Besteira, na que eram verdade. bestas. Eu quero ver agora o que você vai falar. E aí, onde é que a gente identifica um dos principais erros, que foi o que eu falei aqui, a questão da vaidade. Poxa, é o não ceder, Vaidade pura. é eu achar que eu tenho razão, que é isso e que acabou. No final das contas, ninguém ganha com isso. Mano, é vaidade... Pô, é uma parada que eu trabalho muito em mim. Eu sou artista. Que é classe mais vaidosa do que ser artista. E aí, você falando, eu lembrei assim... Eu tenho poucos sócios, poucos negócios. Normalmente eu sou o dono do meu negócio, mas
em todos os processos artísticos existe uma sociedade, porque normalmente eu tô na direção, mas aí eu tenho um diretor musical, eu tenho um coreógrafo, eu tenho um figurinista, um maquiador, eu tenho todo, gente, o elenco, e tudo isso eu tenho que mediar vaidade, e todos são sócios daquele processo. Porque eu vou dar um exemplo que acontece muito, para vocês entenderem que sociedade não é só em empresas tradicionais, nem vou dizer, porque não é o caso. O diretor coreógrafo chega e faz uma coreografia no musical. Só que aquele movimento dificulta o canto. E aí chega o diretor musical, Fausto, a atriz não tá cantando. E aí você tem que mediar essa situação, vem com o coreógrafo, vamos fazer o seguinte, não tem como a gente encontrar o meio termo? A mesma coisa, o figurinista vem com a ideia, o cenógrafo vem com um maquiador, só que tudo isso tem que caber na unidade do projeto. Então, estava aqui pensando, eu fico mediando esses conflitos o tempo todo. Você tem que saber trabalhar o seu ator, a sua atriz, muitas vezes a vaidade, porque às vezes você tem que, assim não tá bacana, vamos por outro caminho. Como muitas vezes você aprende e você muda de opinião, e isso no meio artístico é muito difícil. Você às vezes você acha que você tem uma ideia genial, você chega lá para montar a cena e chega o ator e tem uma ideia muito melhor do que a sua. Ele propõe uma coisa, e uma coisa que eu tenho, que eu testo, que eu tento melhorar o tempo todo, é esse lance da vaidade, porque para todo mundo só atrapalha, né? A vaidade, o orgulho, esse processo de você querer, de alguma forma, aparecer, ou de você querer ser o centro das atenções. Que é a humildade, né? Que a gente às vezes fala assim, não, uma pessoa... A gente fala assim, eu fui numa casa humilde. Não tem nada a ver de casa humilde. Você foi numa casa de gente pobre, de gente que não tem dinheiro. A verdade é essa. A casa que não tem um conforto como uma casa de rico. Pronto. Não é casa humilde. Humildade é você reconhecer e saber quem você é. Quando você sabe quem você é, você sabe que se uma pessoa mesmo mais baixa que você está sugerindo uma coisa, você não vai se sentir ofendido por causa disso. E você observa que bem resolvido. Que quanto mais você bem resolvido com você isso mesmo. É humildade. Quanto mais conhecimento e maturidade sobre o assunto você tem, mais humilde você é. Porque quando você está começando, você aprende uma coisa, você acha que você é o rei daquilo que você sabe. E com o passar do tempo, você vai aprendendo, você vai dominando aquele assunto e você... É aquela velha questão de que quanto mais você sabe, mais você sabe que não sabe nada. Exato. É Sócrates que disse isso, não foi? Oi, você me pegou. Só sei que nada sei. Só sei que nada sei, exatamente. Você sabe o que eu acho interessante? É que ontem a gente teve uma conversa com uma pessoa maravilhosa que nós fomos apresentados. E ele trouxe algo na mesa que foi muito legal. Ele falou assim, vocês se conhecem só no olhar. Eu sou músico, a gente também é. E a gente sabe que... E eu canto. E eu agora tô no ukulele, galera. Ajuda aí. Eles são músicos e eu canto. E aí, quando você tá tão entrosado com os músicos que tocam ao seu lado ali diariamente, praticamente, velho, você olha pro cara, você sabe o que o cara vai fazer. Se vai parar, se vai crescer a música, se vai diminuir. Então, assim, ele falou assim, eu consigo olhar pra vocês e ver o entrosamento que vocês olham um pro outro e vocês sabem o momento de falar, o momento do outro esperar ou contar alguma história, porque vocês estão entrosados, vocês sabem o que vocês querem, onde vocês vão chegar, e aquilo que o Luan falou, vocês são bem resolvidos. Fausto, uma pessoa bem resolvida, ela não incomoda ninguém. Ela não vai ficar preocupada se Gessé veio vestido bem bonito hoje, ou se Gessé veio mais simples hoje, se Luan tá mais cheiroso, ou se não tá, se Luan recebeu o elogio do cliente e ele não. Velho, o cara bem resolvido, alguém bem resolvido na sociedade, ele não vai se importar se o elogio for para o outro. Ele sabe que ele faz parte do mesmo... O elogio é pra você também. O elogio é para todos. Mas complique agora aí. Aí você faz um anúncio, procura seu sócio bem resolvido. Numa sociedade pós-pandemia, cheio de depressão, ansiedade, síndrome do pânico. Por isso que existe, né? Um sócio ideal não existe. Não, Nós fomos moldados para chegar até aqui onde nós estamos. É uma construção, na É uma verdade. Né? construção. Ninguém é pronto. A gente vai se construindo. Acho que a gente nem está pronto, a gente vai se construindo. Então, Tem aquelas questões dos traumas de cada um. Então, eu tive meus traumas, Gessé tem os traumas dele, Luan tem seus traumas. E é engraçado que essa questão da sintonia um com o outro, tem momentos que eu tô tão pra baixo
que geralmente eu não falo. Eu sou muito introvertido quando eu tô passando por alguma situação. Velho, eu cansei de ouvir de Gessel de novo falar assim, velho, você não tá bem não, bora ali conversar. E a gente sair do ambiente de trabalho para qualquer outro Isso ambiente é massa, velho. e conversar e se abrir, desabafar e falar assim, Isso é massa. Luan, não, eu preciso conversar. Eu falei, vamos ali, vamos sair. E Isso é bonito pra caramba. recentemente a gente tomou a decisão de pescar, né? Fazer Essa algo história é agora. boa, essa história aí, eu... Inclusive, que eu já até... pegou 18 quilos de peixe. Não, olha o que Eu peguei um peixe só, pô. a brincadeira da pescaria era: quem não pescar não come carne. Nós fomos fazer um churrasco no meio do mar, na madrugada, no meio do mar. E aí, o dono do barco pegou o peixe, eu peguei peixe, o Anderson, que é meu irmão e sócio Já vê também. aquele negócio 3 sai 1, aí vai. Peguei meu peixe, aí vai ficando outro por último, sabe? Esse aqui por último ficou Luan. Velho, pense em um negócio, que situação, e que fala assim, Humilhante. todo mundo. Me ferrei. Mas sou brasileiro, fiquei ali, ó. No final das contas, peguei 5 peixes. E o principal. E o principal, peguei um peixe. E na realidade, no momento, a gente não sabia o nome do peixe. Eu sei que o peixe era diferente. E a gente. Todo pintado assim. Todo pintado. meio E marrom. o Anderson falou que o nome do peixe é garoupa. Não sei se você já ouviu Já falar. ouvi falar. Garoupa É o peixe da nota de 100. da nota de 100. Sim, De pô, 100 é reais. raro. Exatamente. Raríssimo. Eu peguei. Então, Os últimos serão primeiro. então, Tem foto. tem foto, tem vídeo e tem história. E tem história. Por quê? E vai virar nome de empresa. Exatamente, que a gente decidiu, conversamos e decidimos que Garoupa será o nome do grupo das empresas que nós somos sócios. E como pescador normalmente, eu tenho que contar a história real. Isso foi a fictícia. Essa foi a fictícia. A verdadeira foi o seguinte: nós estávamos já para finalizar praticamente a pescaria. Luan não tinha pego peixe nenhum. Daqui a pouco passou um vendaval, o barco sacudiu, Luan caiu no mar. A gente pensou que ele morreu afogado porque passou 10 minutos debaixo da água. De repente, surgiu Luan com o peixe na boca. O peixe garoupa. Pegou-se aquela história e falou assim: é esse o nome que nós precisamos para o grupo. Grupo Garoupa. Pô, teve uma vez que eu peguei um peixe chamado peixe camaleônico. Aí o bicho era tão forte que eu mergulhei com ele. 5 minutos depois eu tava lá no Caribe. Isso é o trecho de uma festa que eu fiz sexta-feira, no meio do mar. Deixa eu fazer um pescador, o velho. pessoal se interar também. Pessoal, se você tiver uma história tipo essa aí, bota nos comentários aí. História de pescador, velho. É engraçado que a gente foi pra essa pescaria, levou a churrasqueira, levou tudo, nós esquecemos de comprar carne. Aí eu joguei a linha e puxando, uma demora terrível de puxar. Acredite, a gente puxou a picanha e foi a carne que a gente comeu à noite. E a história é demais. Mas assim, a questão da pesca, velho. E trago pro dia a dia. É a questão da paciência ali. Você testa realmente sua paciência e fé. É a questão da fé. Sim. E a gente tava pescando, a gente parava o barco e ficava lá. Aí quando eu puxava a linha, só via um anzol. Ou seja, o peixe ia lá e pescava a isca. Comia a isca. Aí eu falei, cara, tá tirando como um otário. E todo mundo fazia a mesma coisa. O cara ia e deslocava o barco novamente. Todo mundo pescou. Eu falei, não é possível que você é o pior, velho. Não é possível. Não é Uma possível. vaidade. Mas como é que eu posso dizer? É desafiador. É o desafio. É o desafiador, exatamente. Fala assim, todo mundo é possível, todo mundo pode, todo mundo consegue. Todo mundo tá no mesmo barco, No mesmo todo mundo tem a mesma ferramenta, Exato. a mesma isca e o mesmo mar. Ou seja, se ele pode e eu tenho as mesmas ferramentas, por que eu não posso? Por que eu vou ficar, sabe, invejando? Poxa, eu já E se sei. alguém não pegasse? E outra, E se alguém não pegasse, todo mundo comeria do peixe. vou além. E às vezes você não pegou porque não é o seu momento. Você tem que ter a capacidade de esperar, ter paciência, porque seu momento vai chegar. Entendeu? Agora é difícil você esperar. Pô, muita história boa, né, velho? Forte, né? Porque na verdade você tá vendo, tipo, o barco dos outros passando aqui e os outros parados. Sei lá. Mas aí você tem fé em Deus. Todo mundo tá indo.
Perseverança, Tô fé. aqui. Eu sei que minha hora vai chegar. E a importância desses momentos fora de trabalho também para uma sociedade, né? Para fortalecer vínculos, assim. A gente tem muita relação fora do ambiente de trabalho. E é engraçado porque a gente se sente feliz estando junto. Às vezes eu tô em casa e falo, velho, eu tô aqui sem fazer nada, tá fazendo o quê? Vamos pra empresa. Pra fazer o quê na empresa? Eu não sei, vamos pra empresa. Aí já é doença. É verdade. Onde era o nosso primeiro escritório? O nosso primeiro escritório foi no estacionamento. A gente saía do trabalho e ficava no estacionamento. Eu sentado na minha moto, ele sentado na moto dele, e a gente passava horas conversando. Quando não era ele que fica, tô revoltado, vou jogar tudo pra cima. Era eu. Tô revoltado, vou jogar tudo pra cima. E ficava um apoiando o outro, um apoiando o outro. E é engraçado, porque uma semana era ele, vou jogar tudo pra cima. Eu falei, calma, tenha paciência. Na outra semana era eu falando o que ele estava falando na semana anterior. E eu estava aconselhando ele para não fazer. E eu falando o contrário. Não, eu vou jogar tudo para cima. Isso nos problemas pessoais. E ele me aconselhando. Gessé, quando a gente voltou a se encontrar, a gente passou muito tempo afastado, porque as atribuições de trabalho dele, eu tinha as minhas atribuições, a gente quase que não se encontrava. Quando a gente se encontrava, passava horas conversando e até de madrugada. Minha esposa ainda ficava revoltada, falava assim... Sai, vem pra cá, sai daqui, tá do seu marido. Vai procurar ele assim agora. Cara, não tem esposa não, não tem mulher não. E foi num momento difícil da minha vida, que quando eu perdi meu pai, que ele começou a me apoiar, se aproximou de mim. E naquele momento a gente voltou a ter um elo mais forte do que a gente sempre teve. Mas sabe quando amigos se encontram depois de anos e parece que nunca se afastaram? Sempre foi essa conexão que nós tivemos. E a partir daquele momento eu comecei a... Gessé, vamos fazer alguma coisa junto, a gente tem que fazer alguma coisa junto, a gente tem que fazer alguma coisa junto, até o momento que o destino, Deus, juntou, que ele foi demitido de lá, eu pedi demissão de cá, ele me liga, velho, acabaram de me demitir. Aí em vez de eu dizer, pô, velho, glória a Deus, acabei de assinar minha rescisão. Vamos montar alguma coisa junto. Coincidência, destino, Deus, mas... Porra. Foi muito assertivo. E a gente começou... A garagem. Tudo começa na garagem, né? É o Google, né? O Google começou na garagem, não foi? A gente começou na garagem de ferramentas do meu pai. Fechamos a porta para dentro. Também, eu acho. Abrimos a porta para fora. Também, eu acho. A Apple Também foi na garagem. A Google eu sei que foi numa garagem mesmo, que os caras começaram ali. E assim, o Luan fala, velho, você registra tudo que você quer tirar foto, tudo que você quer fazer vídeo. Mas hoje eu tenho dados, eu tenho fotos, eu tenho esse daqui dando depoimento, eu falo pra ele assim, diga pra você uma no frase futuro. que você vai precisar ouvir lá no futuro. E a gente gravou ele trabalhando com a colher de pedreiro, fazendo massa para arestar a porta do primeiro escritório que a gente estava fazendo, que era dentro de uma garagem. Então, assim, nós temos história de superação, nós passamos por muitas coisas juntos, apesar de pouco tempo, 2 anos quase, mas a gente já passou por alguns perrengues, onde tivemos que confiar, primeiro, em Deus, que é onde está balizada a nossa fé, e segundo, acreditar que juntos, independente das circunstâncias que viessem, a gente ia superar. E também não posso deixar de falar da nossa equipe. Porque, assim, nós temos uma equipe muito forte, Fausto, que acreditou quando a gente não tinha absolutamente nada além e aí do é um sonho. grande segredo das empresas, É né? um grande Porque segredo. se a equipe, o corpo não segura e não acredita, não vai, velho. E a gente sempre fala, e eu repito, temos 2 fortes pilares. Pessoas e processos. As pessoas que são extremamente comprometidas com tudo aquilo que nós estamos construindo, eu falo que não é um sonho de Danilo, de Gessé e de Luan, é um sonho de todos nós, porque nós queremos entender o sonho de cada um e fazer com que cada um proporcione chegar, ou que possam chegar naquilo que eles almejam. E talvez não seja o mesmo sonho que nós temos, mas se nós pudermos ser uma ferramenta que facilite cada um deles alcançar aquilo que eles almejam, pra gente vai ser... Não uma visão de explorar, uma visão de contribuir, e criar um vínculo, uma relação, né? Tá, Vanessa, pra não deixar mentir, Vanessa começou quando a gente só tinha um quartinho e não tinha nem dinheiro pra oferecer um salário pra ela. E a gente falou, Vanessa, a gente só tem pra você um sonho. E se você acreditar, pode ter certeza que onde a gente for, você vai estar junto. E tá aqui Vanessa com a gente até hoje, tomando conta do marketing. Caras, muito massa, assim. Eu conhecia parte, mas não conhecia tantas histórias da parceria de vocês.
Uma grande admiração aí, porque não é fácil criar uma parceria, existe um vínculo. Pra gente encerrar, eu queria que cada um desse um conselho para as pessoas que estão pensando em formar uma sociedade. O que vocês diriam depois dessas experiências de erros, acertos e confusões, de amor e tudo o que tem direito? Assim, isso. Agora sim. Mas vamos lá. Coisas importantes que eu estava refletindo aqui, né? Às vezes a gente até já tem uns insights dentro da gente, só que a gente nem pensa, né? E aí até numa conversa como essa aqui no podcast, a gente começa a falar, pô, isso, olha para que coisa legal que a gente fez, né? O que eu posso dizer? Meio que no escuro, a gente sempre esteve muito bem alinhado. Então, eu acho que assim, antes de você formar uma sociedade, você tem que saber se está alinhado. O que quer. Porque toda vez que se perder o rumo de onde está indo, vocês conseguem voltar e falar assim, peraí, por que a gente começou? Para onde a gente está indo? O que a gente quer? Entendeu? Segundo, tem que querer, todos os lados têm que querer chegar naquele objetivo. Porque se hoje eu quero e amanhã eu desisto, né? Amanhã eu não quero mais, vai ficar pesado para quem está puxando sozinho. E o grande fracasso hoje do que acontece é quando não tem esse alinhamento e aí um lado fica dispendioso do outro. Tem que estar andando junto. Enquanto a gente estiver andando junto, todo mundo na mesma direção, fica mais fácil. Se cada um vai física, né? Se cada um vai para um lado, a corda estica. E a corda esticada, o negócio fica tenso. Exato. Né? Então, o conselho que eu daria hoje para quem está começando um negócio é ver as pessoas que vão entrar na sociedade se estão bem alinhadas. Segundo, partindo do princípio que eu não consigo resolver todos os problemas de todo mundo, eu estou ali para me juntar com aquela pessoa para a gente resolver um problema do mercado. E sem vender, não é isso? Uhum. Um problema no mercado. Você estuda um problema, traz a solução, que é um produto, e você está empreendendo. Pronto. Se eu estou me juntando com uma pessoa que a gente vai junto resolver um problema de mercado, né? Eu tenho que fazer uma seleção dessas pessoas. E como é que a gente faz essa seleção? A gente precisaria ter alguns requisitos básicos. Talvez eu possa não saber agora quais são os requisitos básicos, mas talvez o requisito básico que seja de cada um seja você selecionar bem aquilo que você suportaria. Por exemplo, se eu estou numa sociedade que a pessoa tem alguns problemas que eu não vou conseguir resolver na vida dela, mas aquilo tem um incômodo muito grande, primeiro que eu não vou, não é a sociedade que vai fazer a pessoa mudar. Entendeu? Uhum. Não é eu que vai fazer a pessoa mudar. Então você já está vendo que vai dar errado. Entendeu? Então assim, a gente precisa fazer a seleção, depois a gestão de pessoas, né? E do relacionamento. Então, se você fizer uma boa seleção, você já ganha aí 50%, 60%. E depois, não é um negócio, uma vez sócio para sempre. É uma parceria, tem que ser regado. Então eu daria esse conselho hoje, faça muito bem uma boa seleção, né? E depois de ter feito uma boa seleção, valorize e cuide das pessoas que estão trabalhando junto com você para construir aquele sonho. Plante, cuide. Eu vou falar algumas características de todos os sócios que eu tenho hoje que pode nortear quem está querendo montar uma sociedade. Primeiro, essa palavra algumas pessoas não gostam, mas ela é fundamental e de extrema importância. Você precisa escolher uma pessoa que tenha ambição. Ambição não é algo negativo, ambição é algo bem positivo. Porque se você tiver alguém do seu lado que não tem ambição... Uma vez eu fiz uma pergunta para um ex-sócio meu, eu falei assim, onde é que você quer chegar com esse negócio? Falou assim, não rapaz, chegando aqui até X número, não precisa crescer mais não. Eu falei, essa pessoa não serve para ser meu sócio. Eu não tenho limite para onde eu quero chegar. Não existe limite onde eu quero chegar. Não, se for uma ambição aliada à ética, né? Não, ambição não é negativa, ambição não, é o que você quer alcançar. E você ter ambição não necessariamente está ligado a você ter que passar por cima de ninguém, você fazer alguma coisa ilícita. Os fins justificam os meios. Não, a ambição é o seu desejo de alcançar aquilo que você quer. Não significa que porque você tem aquela ambição naquilo, você vai passar por cima do outro. Exatamente. Então, escolha uma pessoa que seja ambiciosa, certo? Você também precisa ser ambicioso. Segundo, escolha alguém que tenha qualidades que você não enxerga em você.
Porque se eu tenho algo em mim e eu escolho uma pessoa que tem as mesmas qualidades, quando tiver uma dor no mercado que eu não souber resolver, ele também não vai saber resolver. Então, eu preciso escolher alguém que tenha qualidades que não existam em mim. Porque, além de eu aprender com aquela pessoa, eu tenho alguém que vai ser mais um pilar para resolver a dor do mercado, certo? E terceiro, tenha alguém que você confia ao seu lado. Porque se você não confiar, Fausto, nem entre na sociedade. Se você entrar desconfiando que seja 1%, você está fadado ao fracasso com essa sociedade. Exato. E hoje eu tenho 110 ou mais por cento de confiança em cada um dos sócios que trabalha comigo. Eu sempre falo com os meninos, eu falo assim, a decisão de confiar é minha. A escolha de provar que eu estou errado é do outro. Então eu confio. Se porventura eu não confiar, eu nem entro. Então, se eu estou na sociedade é porque eu confio. Agora, se alguém vai provar que eu estou errado, vai vir do outro, não de mim. Porque até que se prove o contrário, a pessoa, para mim... E viver desconfiado digna é de horrível, confiança. né? Você não existe. Muito ruim. E aí, Lu? Corroboro com todas as informações que vocês passaram. Eu vou deixar. Então, se você que tem um sonho, que está alinhado com todas as ideias, traga esse sonho pra gente. Quem sabe você pode fazer parte da Garopa Empresa. Galera, o papo foi sensacional. Não imaginei que a gente fosse caminhar para algo tão interessante e fazer reflexões sobre o meu trabalho também. Eu queria terminar de uma forma diferente hoje. Todos os meus alunos dos meus cursos, eles andam com a camiseta que é a oração do teatro. E eu estava refletindo que essa oração, ela fala sobre a sociedade, o pacto que você tem que ter em cena. Que é o seguinte, pra gente encerrar. A oração do teatro é essa aqui, ó. Eu uno a minha mão na sua, assim como o meu coração, para fazer o que eu não posso e nem quero sozinho. Teatro. Porque teatro não se faz sozinho. Eu acho que como tudo na vida, não dá pra se fazer sozinho. É verdade. Pô, ótimo papo. Galera. A gente já tá Oi, um abraço. oi. Até amanhã, galera. Valeu. Foi bom pra caramba, não foi, valeu?